Olá pessoal, hoje vamos falar sobre data. Bom, de maneira simples, para você entrar com uma data, você seleciona a célula e digita a data. Por padrão, a data ela vem nesse formato. Se você quiser alterar, você pode usar aqui o atalho Ctrl+1, vir aqui em categoria data e escolher um tipo diferente. Tem vários tipos de data aqui, você seleciona aquele que for melhor para você aqui. Dá um OK. Nota que ficou no formato que eu deixei lá. Uma data nada mais é do que um número. Se eu voltar em formatação e definir isso aqui como um número, e der um OK, pode ver que ele transformou aquela data em número. Se eu digitar aqui número 1 e formatar ele como data, você tem aqui a primeira data que o Calc entende, que é 31/12/1899. Então, se uma data é um número, eu posso fazer contas com esses números. Vamos citar um exemplo aqui. Existe um atalho no Calc que é Ctrl, ponto e vírgula, que ele automaticamente coloca a data do dia atual na célula. Então, partindo do princípio que isso aqui é um número, eu posso somar. Posso dizer que o valor dessa célula é aquela data mais 1, por exemplo. Ele vai me somar essa data. Ou eu posso dizer que é aquela data menos 1. Então eu posso fazer vários tipos de cálculo. Vamos supor que você queira fazer um controle de férias. Você quer saber o início das férias e o final das férias. Vou escrever aqui dia 29, que é uma segunda-feira, que é o início das férias. As férias são 30 dias. Só que a primeira data aqui, o dia que você sai, vai contar. Então como é que eu sei o final? Basta eu pegar a data inicial e somar com 29 dias, porque aquele primeiro dia vai contar. Então aqui eu tenho o término das minhas férias. Da mesma forma que eu for fazer um controle de validade, e aqui eu vou começar a mostrar algumas funções interessantes de data. Existe uma função no Calc que se chama hoje, sem nada dentro dos parênteses mesmo, que ela traz a data atual. Aí você vai me perguntar, mas para a data atual eu posso usar o Ctrl ponto e vírgula. Só que tem uma diferença. O Ctrl ponto e vírgula, ele vai colocar a data aqui como se você tivesse digitado manualmente. Já a função hoje, ela vai atualizar de acordo com a data do seu calendário. No caso, na data de gravação desse vídeo, é dia 27/4. Quando for amanhã, dia 28/4, quando eu abrir a planilha, essa data aqui ela vai estar atualizada para dia 28/4. Então, sempre que a data do seu computador atualizar, a função hoje vai atualizar essa data para você. Então, o que eu posso fazer? A data de validade. Eu posso pegar uma data de validade aqui e diminuir da data atual. Aí, no caso, eu tenho aqui que faltar um dia para vencer isso aqui. Eu posso aplicar para as demais células abaixo aqui, vou só fazer uma alteração. Como essa célula aqui é fixa, eu vou só usar um F4 para travar a célula. Eu mostro isso aqui no vídeo que eu falo sobre auto-preenchimento e referência de células, para quando eu fizer o auto-preenchimento aqui, ele não mudar. Pode ver que aqui ele está pegando o A2, que é a célula que está a função hoje, e se eu for ver nas demais células, ele continua pegando o A2 também. Então aqui, conforme eu for alterando essas datas, se eu colocar aqui dia 27, são 0 dias para o vencimento, que no caso venceria hoje. E se eu colocar uma data menor, eu teria um número negativo, que quer dizer que isso aqui já venceu. Da mesma forma, ao invés de eu colocar essa função separada, eu poderia usar essa função diretamente aqui. Ao invés de selecionar aquela célula, posso colocar aqui menos hoje, que o resultado vai ser o mesmo. Isso aí fica a critério de vocês, se você vai querer deixar uma célula com a função hoje ou digitar diretamente a função hoje aqui quando você estiver fazendo as contas. Então vamos lá, vamos supor que eu tenho uma planilha aqui com as pessoas, as datas das férias, e eu quero saber o mês, o ano, o dia da semana e se o ano é bissexto ou não, dessas datas de vencimento. Para você extrair o mês de uma data, a gente vai usar a função texto. Igual a texto, ali pede que você selecione um número e um formato. Em número, eu vou selecionar a data de início, que eu quero saber em que mês que inicia as férias da pessoa. Vou dar um ponto e vírgula, que é o segundo argumento aqui da função. Ela pede um número e ela pede um formato. Esse formato
ele tem que estar entre aspas duplas. E como eu quero mês, eu vou usar a letra M. Aí aqui eu tenho algumas variações. Vou fazer aqui primeiro só para vocês verem. Pode ver que eu tenho janeiro. Eu coloquei 4 vezes a letra M. Se eu colocar 3 vezes, eu tenho mês dessa forma aqui, apenas com 3 letras. E eu posso colocar também com 2 letras, que aí eu vou ter um número. Só que nesse caso, não é interessante eu deixar no mês, eu quero escrito por extenso. Então eu vou colocar aqui 4 vezes a letra M. E vou dar um Enter. Se eu utilizar um autocompletar aqui, ele vai trazer para mim os meses. Se você for reparar, ele está pegando dessa célula, e a mesma coisa para as células de baixo. Ele vai trazer os meses correspondentes. Tem um outro detalhe, que por padrão, essa função texto, ela traz o texto em minúsculo. Se eu quisesse que isso ficasse todo em maiúsculo, vou botar um exemplo aqui em cima, tem uma função que se chama maiúscula, e você vai pegar o texto. Aqui eu digitei Ana com letra minúscula. Se eu selecionar o Ana e der um Enter, ele vai trazer para mim o Ana maiúsculo. Se a função maiúscula ela traz o texto, ela modifica o texto, aqui dentro, onde tem a célula, eu posso pegar essa função texto e ao invés de colocar a célula aqui dentro do parêntese, eu escrevo a função texto. Ele traz para mim o texto já em maiúsculo. Da mesma forma, existe uma outra função também, que se chama pri.maiúscula, que ela vai trazer somente a primeira letra como maiúscula. Então eu posso usar o mesmo princípio, posso vir aqui, copiar essa função texto, e ao invés de selecionar a célula, eu posso apagar essa célula e colocar a função texto. Aí eu teria somente a primeira letra como maiúscula. Nesse caso eu vou deixar apenas em minúsculo mesmo. Para você extrair o ano, você pode usar a mesma função texto, selecionar a data inicial, ponto e vírgula, e aqui dentro das aspas duplas, ao invés de colocar M de mês, eu vou colocar A de ano. Lembrando que esse A fica entre aspas duplas, dou um Enter, e eu tenho um ano aqui que é 2020. Da mesma forma eu poderia alterar, com 3 As ele vai ficar desse jeito. Se eu colocar apenas 2 As, ele vai me dar somente o final do ano. Só que para ficar mais fácil de visualizar, eu vou usar 4 vezes a letra A. Então se eu fizer o preenchimento, ele vai preencher e eu tenho as datas aqui. Dia da semana, existe uma função que se chama dia ponto da semana. E aqui eu tenho o número e o tipo. O número, eu vou pegar a data, e o tipo, se nós viermos aqui na documentação do LibreOffice, dia da semana, o tipo é qual dia que ele vai considerar como sendo o primeiro dia da semana. Se eu colocar 1 ou não colocar nada, ele vai considerar o domingo como o primeiro dia da semana. E aqui eu tenho uma lista, por exemplo, o número 3. Se eu colocar o tipo como 3, ele vai considerar segunda-feira como sendo dia 0 e domingo como dia 6. Da mesma forma que se eu usar o dia 16, eu vou ter o primeiro dia da semana vai ser sábado, até dia 7, sexta-feira. Então eu vou usar o 1, que é o domingo, que ele vai considerar domingo como sendo o primeiro dia da semana. E aqui eu vou ter um número. Só que aqui não fica muito prático da gente visualizar, apenas vendo o dia da semana como um número. Então eu posso dar um Ctrl 1 para abrir essa caixa. Eu venho aqui em data e tem o formato de data que ele mostra para mim as 3 letras do dia da semana. Vou dar um OK. E aqui eu sei que isso aqui é uma quinta-feira. Então se eu puxar, fazer o auto preenchimento, eu tenho os outros dias aqui da semana. Do mesmo modo também, eu posso brincar um pouco com a questão da formatação. Se eu vier aqui e olhar essa formatação, pode ver que ela está nesse formato de data. Eu posso vir aqui, antes do D, colocar 3 Ds, dar um espaço, um traço e deixar dessa forma. Então ele vai mostrar a data para mim dessa forma aqui, ó, quinta-feira, um traço e o restante da data. Basta ajustar a coluna. E aqui eu tenho, ó, que é uma quinta-feira, 2/1 de 2020. Ou também, se eu não quiser, eu posso adicionar isso no final. Vir aqui no final da data, dar um espaço, colocar um traço, colocar o D 3 vezes. E eu tenho o formato da data dessa forma aqui. Bom, ano bissexto. Existe uma função que se chama ano bissexto e dentro do parêntese eu vou selecionar a data.
Então, eu vou pegar a data do início das férias, vou dar um Enter. O que essa função faz? Toda vez que o ano for um ano bissexto, ele vai retornar 1. Caso não seja, ele vai retornar 0. Só que dessa forma, também fica complicado eu enxergar isso aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar uma função C. Teste da função C. Esqueci de fazer uma coisa aqui. Eu posso pegar essa função toda aqui, PA, vir aqui no C, teste. Eu posso colocar essa função, que eu quero saber se esse ano é bissexto ou não. Vou dar um ponto e vírgula. Se o ano for bissexto, eu quero que apareça o quê? Sim. Dá outro ponto e vírgula. E se o ano não for bissexto, eu quero que apareça não. Então, como aqui é sim, ele vai mostrar sim. E nos outros anos que não forem, ele vai mostrar não. Vocês lembrarem, 2020 era um ano que era um ano bissexto. Da mesma forma que se eu alterar essa data aqui, colocar aqui 2024, ele vai dizer que sim, porque 2024 é um ano bissexto. O mês de fevereiro teve 29 dias. Então, recapitulando o que eu fiz isso aqui, C é ano bissexto, selecionei a data, dei um ponto e vírgula aqui, coloquei um sim, caso não fosse, coloquei um não. Só fazer um auto-preenchimento. Então, dessa forma você consegue completar aqui a planilha. Depois, mais para frente, eu vou ensinar a fazer um filtro, que você pode usar um filtro aqui e pesquisar por ano, pesquisar por mês e por aí vai. Vamos supor que você vai montar calendário aqui, que de acordo com o que você for mudando o ano, você quer que ele te dê o começo do mês e o final do mês. Existe uma função que se chama data. O que ela pede? Ela pede o ano, o mês e o dia. Então, como o ano eu tenho aqui em cima, eu posso selecionar esse ano, vou dar um ponto e vírgula. Como aqui é o primeiro dia de janeiro, qual que é o mês? É o mês 1, dá outro ponto e vírgula. E qual que é o dia? É o dia 1, que é o primeiro dia. Então, ele vai dar aqui para mim a primeira data do mês. É só uma questão aqui de formatação. Colocar isso aqui como data, colocar o ano com 4 dígitos, vou dar um OK. E aqui eu tenho a primeira data de janeiro. Se eu quiser saber o final desse mês, existe uma função que se chama fim mês. Eu pego a data inicial, que é essa data aqui, dou um ponto e vírgula. E aqui meses é o seguinte, é o número de meses antes ou depois da data. Então, se eu quiser o fim desse mês de janeiro, eu vou colocar um 0. Se eu quiser um mês para frente, eu vou colocar aqui 1, que é um mês para frente. Então, nota que ele já traz a data de fevereiro. E aqui, como é que eu monto esse calendário? Aqui em fevereiro, se eu sei que esse é o último dia, 31/1 de 2020, é o último dia de janeiro, eu posso colocar que o primeiro dia de fevereiro vai ser essa data, mais 1. E aqui, como eu tenho a função fim mês, basta eu fazer um auto-preenchimento. E para os demais meses eu seleciono essas células e faço auto-preenchimento. Então eu tenho aqui todos os dias do ano de 2020 e conforme eu for mudando a data, o ano lá em cima, pode ver aqui que no ano de 2021, fevereiro teve 28 dias, não teve 29. Se eu mudar para 2024, fevereiro, o último dia foi 29/2 de 2024. Só para exemplificar mais uma função, eu vou alterar isso aqui, vou botar 11 meses, para eu ter o término do ano. Existe uma função, quando você quer pegar a diferença entre duas datas, que ela se chama DataDiff. O que você vai fazer? Você vai pegar a data inicial, caso é essa data aqui, vou usar um ponto e vírgula, vou pegar a data final, vou dar um ponto e vírgula, e aqui você tem um intervalo. Esse intervalo você vai colocar entre aspas duplas, e ele pode ser, por exemplo, se você quer o número de dias, você vai colocar o D. Então eu tenho aqui, de 1/1 de 2024 a 31/12 de 2024, eu tenho 365 dias. Se eu quiser saber essa diferença em meses, ao invés do D, eu vou colocar um M. Então eu tenho aqui 11 meses que eu estou pegando de janeiro até dezembro. Se eu quiser saber essa diferença em anos, eu vou substituir o M pelo Y. Então aqui não tem um ano. Agora, se eu mudar, eu vou pegar a diferença aqui, 31/12 de 2035 até 31/12 de 2024. Aí eu cometi um erro aqui. A primeira data é essa aqui, que é menor, e a segunda data é maior. Então aqui eu tenho a diferença de 2024 até 2035, eu tenho a diferença de 11 anos. Se eu quisesse saber
Em meses, só botar um M, 132 meses, ou em dias, só botar um D. Existe também uma outra função que se chama número da semana, que ela vai dar para mim o número da semana. Se eu selecionar, eu tenho o número, que eu posso pegar a data, e o modo. Da mesma forma, está escrito aqui, ó, na documentação da função. Só um detalhe, como que eu acho essas documentações de função? Eu venho aqui no Google, eu digito LibreOffice Calc e coloco o nome da função que eu quero. Ele vai abrir aqui o site do LibreOffice de ajuda. E aqui você pode digitar também, ó. Por exemplo, se eu digitar aqui C, função C, eu tenho aqui a documentação da função que eu quero trabalhar. No caso do número da semana, eu tenho o número e o modo. E o modo, ele define o dia que a semana vai começar. Da mesma forma lá que o dia da semana. Então, se eu colocar aqui 1, eu tenho que o primeiro dia da semana é um domingo. Então, esse modo aqui eu vou colocar o primeiro dia da semana como domingo. E eu vou formatar isso aqui como número. E eu tenho aqui, ó, que dia 1/1 de 2024, eu estou na semana 1. Se eu puxar assim, é porque aqui eu fiz uma alteração na função. Deixa eu voltar ao que estava antes. E eu tenho aqui, pode ver, ó, que aqui eu tenho a primeira semana do ano. Aqui dia 1/2 já é a quinta semana. Dia 1/3 é a nona semana. Dia 1/4 é a 14ª semana. Então essa é a função número da semana. Então, pessoal, o que eu tinha para passar hoje é isso aqui. Como você trabalhar com data, algumas operações aí e algumas funções importantes para você estar trabalhando com data no seu dia a dia. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo para chegar até mais pessoas, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e nos vemos na próxima. Até mais!